Oi, meus vestibulandos nota 1000, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre textos jornalísticos. Lembrando que esse tipo de gênero costuma cair mais em vestibulares como o da Unicamp, onde a gente não sabe muito bem qual é o gênero que vai cair. No Enem não cai para você, né, escrever um texto jornalístico, pode ser que caia assim sobre as características, igualmente nos vestibulares, mas para você fazer, executar, né, um texto jornalístico, provavelmente se cair, vai cair em um vestibular da Unicamp e é bem comum, tá bom? Mas o que são os textos jornalísticos? Os textos jornalísticos, eles são aqueles textos, todos os textos que são vinculados em jornais, revistas, sites de notícia, programas de televisão, como jornais, né? Noticiários, e também no rádio, tá? Eles são considerados o tipo de texto mais lido no mundo, gente, porque eles estão em todos os lados. Então, a gente tem notícia nas redes sociais, né, textos jornalísticos em geral, nas redes sociais, em sites, como eu já disse, em jornais, em todo quanto é canto. Então, só de manhã, de você ligar o seu celular e talvez entrar numa rede social, você já vai ter ali diversos tipos de textos jornalísticos sendo oferecidos para você, tá? E eles possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo que está acontecendo ou já aconteceu, tá? A estrutura que a gente deve seguir, primeiramente, para organização do nosso texto, olha aí, gente, todo tipo de texto necessita de uma estrutura, né, de uma organização. Primeiro é a pauta, que é quando a gente escolhe, né, sobre o que a gente vai falar, o assunto que a gente vai escrever ali no nosso texto jornalístico, né, o tema. Depois a gente vai para a apuração, que é a escolha dos dados e a verificação da veracidade desses dados, né? A redação, que é transformar os dados da apuração em escrita, em um texto, e depois a edição, que é ali a revisão do texto, ver se não tem nenhum errinho, né? E se tá tudo ok. Geralmente tem uma pessoa só para fazer esse tipo de coisa, né? E a estrutura do texto em si. Primeiro a gente tem a manchete, que é o título, né, chamativo do nosso texto jornalístico. Geralmente ele vem ali numa letra maior, numa fonte mais escura ali, para chamar realmente a atenção. Então a gente tem que prestar atenção que a gente tem que escolher uma manchete bem chamativa, né, e que dê ali a curiosidade para o leitor para ler aquela notícia, reportagem, enfim, o tipo de texto que está sendo oferecido, tá bom? Tem o nosso textinho auxiliar, que é como se fosse um subtítulo, que vai dar uma resumidinha ali na parte mais importante, né? Dar uma destacada ali no que a gente vai falar no texto. O lead, que é o comecinho do nosso texto e que vai dar a resumida geral nos pontos mais importantes do nosso texto jornalístico. E em seguida o corpo do texto, né? Que é realmente ali desenvolver o seu texto, né? Existem muitos tipos de texto jornalístico. Aqui, hoje, na nossa aula, nós vamos focar em notícia e reportagem, mas ao final eu vou mostrar como existem vários tipos, tá bom? Para vocês. A notícia, né? A notícia, ela contém uma linguagem formal, objetiva, impessoal. Então, geralmente, ela é um texto menor, né? Mais objetivo. É tratada em terceira pessoa, normalmente, né? Não é obrigatoriamente, mas normalmente é em terceira pessoa. Depois do título, as notícias começam pelo lead, né? Então, pode ser que na notícia tenha aquele subtítulo que eu falei, mas geralmente ele parte direto da manchete para o lead, tá? Ou seja, por uma pequena introdução aos principais pontos contidos na matéria. Depois, são mostrados os detalhes, as causas e as consequências do fato. E a nossa notícia, ela deve responder 5 perguntas. O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Quem fez isso acontecer e por que aconteceu, entendeu? Então sempre foquem nisso daqui, talvez seja uma boa forma também para vocês iniciarem o texto de vocês, colocando aqui o que vocês respondendo essas perguntas antes de transformá-las em um texto, tudo bem? Aqui eu não vou ler para vocês, gente, mas aqui é um exemplo de notícia, tá vendo? A gente tem a manchete, temos aqui o subtítulo, sim, ó, tá vendo? Uma coisinha bem curtinha. Aqui o lead, né? E é um textinho bem pequeno, tá vendo? Ele é bem curtinho.
E aí eu tirei esse print aqui lá do site Cola da Web, tá? Então, se vocês quiserem conferir também lá. A reportagem, então, em comparação às notícias, elas são mais longas e completas, tá? Então, elas têm ali a descrição dos fatos com mais detalhes, né? Menos objetivas e mais descritivas. Mostram as consequências dos fatos, né? Para que as pessoas envolvidas, né? Para as pessoas envolvidas e trazendo uma visão ali oposta ao que aconteceu, para que possam mostrar as opiniões de especialistas. Então, no caso da reportagem, a gente tem essas opiniões de especialistas. Na notícia, a gente não tem, tá bom? E trazem informações para o leitor, né? Para que o leitor compreenda a fundo a questão. Então, por isso que a gente tem esse maior detalhamento dos fatos, tá bom? Aqui um exemplo de reportagem, eu também não vou ler para vocês, até porque tá bem pequenininho, mas é só para mostrar para vocês a diferença, até mesmo na estética. Olha o tamanho da reportagem em comparação com a notícia, entende? Já tem uma imagem, né? Então, assim, é bem diferente já na estética. Imagine na leitura também dá para identificar bem. E eu tirei esse print aqui no site Café Expresso, tudo bem? Agora eu trouxe para vocês uma pequena comparaçãozinha aqui para vocês nunca esquecerem. Então já tirem um printzinho da tela aí. Então, ó, a notícia, ela contém um conteúdo factual, ou seja, a informação que precisa ser divulgada de imediato e que sua validade informativa expira em um curto prazo de tempo. Ou seja, a notícia, ela busca trazer uma informação de algo que acabou de acontecer e todo mundo precisa saber, então precisa ser algo simples, objetivo e muito rápido, porque a gente precisa noticiar as pessoas, entendeu? Uma reportagem apresenta mais informações que a notícia, né? E isso deve ser deixado bem claro com relação à diferença entre notícia e reportagem. Então, ó, tá vendo? Mais uma diferença aqui que a gente pode falar. A notícia, ela traz ali o conteúdo objetivo e momentâneo. E a reportagem não, ela já traz um texto um pouco mais descritivo e de alguma coisa um pouco mais atemporal, né? Um exemplo são as reportagens investigativas, né? Onde o repórter pega um caso que talvez não tenha sido muito estudado e ali ele desenvolve os pensamentos. Isso é bem legal também. Bom, a gente pode também lembrar sempre da pirâmide invertida. Tirei um printzinho também para vocês não esquecerem, tá? Que é um jeito diferente da gente começar nosso texto, né? Talvez seja mais interessante, porque a pirâmide invertida? Porque o nosso começo tá lá embaixo, né? Talvez seja mais interessante pra gente, não só nesse tipo de texto, mas também em outros textos. Eu acredito que em todos os textos a gente deve utilizar isso aqui, mas principalmente aqui. É muito interessante que a gente comece sempre pensando no corpo da nossa notícia primeiro. Então, como a gente vai desenvolver e apresentar as informações, entendeu? E aí depois a gente vai pro lead, né, para responder essas informações, né? E depois a gente introduz um título, porque a gente tem que ter um título atraente. Então, pra gente saber o que a gente coloca no título, a gente tem que saber o que tem no texto. E como que a gente vai saber o que tem no texto sem escrever ele antes, né? Então, sempre lembre dessa pirâmide invertida em todos os textos que vocês forem fazer, tá bom? Título é a última coisa que você coloca. Ah, e eu peguei essa imagenzinha da pirâmide invertida no site Significados, e acho que aqui eu também não falei a fonte que eu peguei nesse negócio aqui. Eu peguei lá da Academia do Jornalista, tá? Aqui eu trouxe, então, alguns outros exemplos de texto jornalístico. Nós temos as resenhas, temos as charges, crônicas, os classificados dos jornais, os editoriais, entrevistas, artigos, e tem outros também, gente, porque lembra que eu falei lá no começo que os textos jornalísticos são todos os textos que são divulgados ali nos meios de comunicação, jornal, televisão, rádio, enfim, com o intuito de informar? Então, temos todos esses tipos aqui e ainda existem mais alguns, tá bom? Mas, lembrando que hoje a gente focou na notícia e reportagem, e o texto que vocês vão ter que fazer para mim é uma notícia, tá bom? Então, foquem nas características da notícia. Lembrem que a notícia não é tão longa quanto a reportagem. Lembrem-se do lead. Lembrem-se de tudo, tá bom? E é isso. Até a próxima aula.